Então, boa noite, pessoal. Hoje, dia 18 de janeiro, é o nosso último encontro antes do Enem. Segunda semana agora, vai ter em especial a disciplina que a gente trata, que é a disciplina de física dentro das ciências da natureza. Então, hoje, vou fazer uma revisão, vai ser um pouco mais leve. Eu sei que não adianta a gente tratar muito conteúdo, a gente tentar revisar grandes coisas nesse momento, porque pode acabar mais nos cansando, num impacto negativo no final das contas. Então, o encontro vai ser um pouco mais leve. Estou entrando aqui com o meu celular agora, ele já reiniciou. Boa noite, Vitória. Então, temos agora 2 alunos. Bom, agora todo mundo, muito provavelmente, já teve um contato com a avaliação do Enem. Ontem, no domingo, foi o primeiro dia de avaliação. Acredito que todos tenham feito, então a gente já não está mais tão distante da prova do Enem. A gente já tem um contato, mesmo que breve, com a avaliação. Vamos ver? Dá pra gente enrolar um pouco já. Então, a minha foto está aí em cima. Se vocês quiserem, vocês podem arrastar para um dos dois lados, ou para a esquerda ou para a direita, ou maximizar a tela, que meu rosto não é tão importante nesse momento. Para quem está vendo o celular ou coisas do tipo, tá? Então, esse foi o nosso calendário até então. Ontem teve linguagens, redação e ciências humanas. Hoje é nosso último encontro de física, que a gente vai discutir um pouco mais de maneira genérica do que esperado do Enem. E no domingo a gente tem o último encontro do Enem, pelo menos nesta primeira etapa. Provavelmente terá outra etapa, porque tiveram alunos que não conseguiram realizar as provas porque a sala estava lotada. E a gente sabe que tem o segundo encontro, que é só do pessoal que vai fazer a avaliação online, né? Então, acho que ainda terá mais 2 versões dessa prova. 2 versões diferentes, né? Do Enem nesse ano. Aqui eu trouxe uma rápido recorte da página, mas como vocês já fizeram o Enem, já estão acostumados. Então tá. Vocês já fizeram o Enem ontem, discorreram sobre a redação de vocês, fizeram as questões de ciências humanas, de linguagem, e hoje eu vou trazer aqui algumas questões que já apareceram na área da física de uma maneira bem genérica, tá? Por quê? Se a gente lembrar, os nossos encontros começaram faz bastante tempo já. A gente viu mecânica, era que estudava o movimento, a gente viu termodinâmica, a gente viu óptica, a gente viu a parte de eletricidade. Nós vimos muita coisa ao longo desse ano. Ondas. Aqui eu não vou conseguir fazer uma revisão muito grande. Então, eu acho que é mais interessante a gente focar em o que esperar desse tipo de Enem. Tá? Então, esse daqui é um recorte de uma questão que teve no Enem de 2017, se eu não me engano, para a gente ter uma ideia. Tá? Então, quando vocês se depararem com esse tipo de questão, quando vocês estiverem lá fazendo a prova de vocês e abrirem o caderno, vocês vão ver algo mais ou menos assim. O que eu chamo a atenção? É interessante vocês olharem para a questão no momento da primeira leitura, ou se possível até antes dela, e já identificarem o que vocês estão tratando. Como assim? Vocês lerem a questão e saberem, isso daqui é uma matéria de mecânica, é uma matéria de termodinâmica, onde está esse conteúdo? Nessa questão aqui, se vocês lembrarem das aulas passadas, a gente não precisaria ler todo o enunciado para saber. Por exemplo, aqui no gráfico, ele me dá informação de corrente e diferença de potencial. Isso são bons indicativos. Estamos trabalhando com o quê? Estamos trabalhando com eletricidade. Corrente é uma grandeza física dentro da unidade. Dentro da eletricidade. As unidades podem nos ajudar, por exemplo, o A do ampere, o V da voltagem, e por aí a gente vai captando as coisas, tá? Então a primeira dica é mais ou menos assim: é vocês olharem para o problema e se perguntarem que parte da física esse problema está me cobrando. Isso já é meio caminho andado, tá? Eu juro para vocês. Então vamos fazer a leitura do nosso enunciado.
dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônio. Então, até aqui, a gente tem bastante nome diferente, coisas que não é usual para a gente ver, mas o que importa? Bom, a gente está trabalhando essencialmente com resistência elétrica. Aqui está a nossa palavra-chave do conceito que a gente já viu, o conceito que a gente conhece. As outras palavras a gente não conhece muito bem? Não. Polianilina, semicondutores, isso aí para a gente não vai importar agora. O que importa é a gente ler esse enunciado e conseguir identificar, resistência elétrica é um termo que eu já ouvi falar, eu sei o que significa. Então vocês peguem a canetinha de vocês e risquem essa palavra, sublinhem, destaquem, usem a prova como vocês quiserem, tá? Vocês vão ter aquela prova A4 lá, naquela folha bonita. Vocês risquem bastante, usem os cantos para fazer os cálculos, destaquem coisas, escrevam, usem a prova de vocês, tá? Quanto mais vocês usarem, melhor é para vocês, certo? Então, a gente destacou um elemento bem importante aqui, que é a resistência elétrica. Então, quando acontece alguma coisa que a gente não está muito interessado, tem um efeito importante na resistência elétrica. Então, vamos continuar lendo. Deixa eu pegar aqui o pointer. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico. Peraí, outra informação importante. Resistor ôhmico. Resistor ôhmico é outra coisa que a gente andou discutindo bastante. Vamos continuar. E a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Tá. Então, qual é o problema? O que as questões de física nos apresentam? O que a gente pode esperar? Historicamente, se a gente olhar para essas provas, a gente sabe que vão ter enunciados confusos, na maioria dos casos, que dão muitas informações para a gente. Olhem quantas informações tem aqui que a gente não vai precisar usar. Polímeros, semicondutores, ali fala de baixo custo, o custo dos materiais, tantas informações que para a gente não é necessário agora. E é isso que o Enem vai fazer, ele vai entrar no mental de vocês e vai tentar confundir vocês. Então, vocês têm que fazer a leitura e tentar identificar, esse cara aqui, o que é? Eu já ouvi falar nessa grandeza física? Já. Então, separa, identifica. Nessa questão, eu separei dois conceitos, resistência elétrica e resistor ôhmico, tá? Então, qualquer um de vocês, tá, que estão na aula, podem abrir o microfone se quiser, podem perguntar aí, mandar mensagem a qualquer momento, tá? A gente está aqui para conversar. A aula de hoje ela já foi projetada para ser mais uma conversa, para a gente discutir o que esperar dessa prova, o que vai ser o Enem, coisas desse tipo, tá? Porque a gente já vai conseguir rever todo o conteúdo, porque às vezes um ano letivo é pouco tempo para a gente ver, tá? Então, abram um microfone se quiserem, podem comentar, que agora é para a gente trocar uma experiência, tá bem? Beleza. O nosso enunciado, ele é basicamente, deixa eu mudar de cor, ele é basicamente isso daqui, tá? Essa caixa aqui é o meu enunciado. Aqui embaixo, a gente ainda tem um gráfico que me dá informações necessárias para eu concluir a minha resposta. E aqui embaixo é o solicitante, né? É o que eu quero saber a partir desse enunciado. Essa caixinha laranja aqui de baixo, tá? Esse é um modelo padrão de provas desse tipo, mas vocês viram que isso aconteceu bastante na prova ontem. Inclusive eu estou fazendo o Enem, eu achei bem difícil a parte de ciências humanas ontem, tá? Não sei como foi vocês, depois a gente até pode conversar um pouco. Mas tá, então a gente tem um enunciado, informações importantes, informações que não são importantes, e o truque de mestre é vocês conseguirem identificar o que é importante e o que não é. Se ficar na dúvida, marca, tá? Se vocês ficarem na dúvida se é ou não importante, marca a informação, depois, com a leitura completa, ou se vocês tentarem quebrar um pouco mais a cabeça em cima do problema, vocês podem conseguir organizar melhor, tá? Mas marquem essas informações. Então, beleza. Dado tudo isso até o nosso quadrado laranja, o que o exercício nos pede? O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohms é... Tá,
Ele está nos pedindo resistência elétrica. Esse cara aqui, como o exercício nos diz, se todas as outras informações não são necessárias para a gente, ele tem um comportamento de um resistor ôhmico. Tá? O que significa um resistor ôhmico? Alguém tem alguma ideia? Um resistor ôhmico? Eu tenho certeza, tá, que foi abordado com aqueles gráficos de resistores. Esse gráfico aqui, ele lida a corrente elétrica, ou seja, o quanto de elétrons ordenados está passando no meu sistema, qual a corrente que ele está sendo submetido, pela diferença de potencial, tá? Então, o que significa? Se eu tiver lá o meu sistema físico bonitinho e eu aumento a diferença de potencial nele, ou seja, eu começo a aumentar a voltagem que ele está sendo submetido, tá? Pensei que eu tenho um sistema qualquer. Pensei que eu tenho, sei lá, um fio de cobre grande, assim. Eu aplico 0,5 volts, que eu vejo uma corrente elétrica. Se agora eu aplico 1 volt, eu vejo outra corrente elétrica. E aí eu vou aumentando. 1,5, 2, 2,5, 3. O que vai acontecer com a corrente, tá? Nesses casos de resistor ôhmico, ela vai crescer dessa maneira assim, bem bonitinha, que a gente chama de um crescimento linear. Ou seja, conforme cresce o meu V, o eixo X do meu gráfico, cresce a minha corrente, que nesse caso é o eixo Y. Tá? Então ele tem esse comportamento que a gente chama de um comportamento linear. Ele é indicado porque ele cresce retinho, como uma linha reta. Tá? Quais são as outras opções? Se ele não for linear, tá? Se a gente tiver, por exemplo, o mesmo gráfico aqui de diferença de potencial por corrente, só que agora eu percebo que conforme eu aumento a minha diferença de potencial, a corrente se comporta mais ou menos assim, uma equação de segundo grau, se vocês lembrarem lá. Isso daqui é um resistor que não é ôhmico, tá? Então, está feita a nossa breve revisão. Se o comportamento da corrente pela voltagem for linear, ele é um resistor ôhmico. Se ele não for linear, se ele tiver essa barriguinha que nem eu, se for uma equação de segundo grau ou alguma coisa do tipo, ele não vai ser ôhmico, tá? O que a gente fez até agora? A gente leu bem a questão, tirou as informações importantes, identificou os conceitos físicos que são importantes para esse problema, que são resistência elétrica e resistor ôhmico, e a gente precisou de uma breve lembrança, precisamos relembrar um pouco o que era o resistor ôhmico, tá? É esse cara aqui. A gente ainda precisa de mais um detalhezinho para concluir essa conta, que é lembrar como funciona a resistência elétrica nesse tipo de gráfico, tá? A resistência elétrica, e a gente calcula isso quando a gente vê lá um pouco de lei de Ohm, coisas desse tipo, mas a resistência elétrica do meu material, ela tá dentro dessa curva aqui, tá? Não sei se vocês lembram um pouco disso, se quando foi abordado aqui, esses negócios de trabalhar com curvas e a área embaixo da curva, a gente vê um pouco também em mecânica, se vocês lembrarem, tá? Mas, em geral, ela está associada com esse tipo de curva, certo? Ou seja, eu posso pegar um intervalo no meu eixo X e dividir por um intervalo igual no eixo Y e obter essa minha informação, tá? Como assim, Alexandre? Pera aí, vamos por partes, tá? Agora entra o conceito físico. Percebam que de 0,5 volts, aqui o primeiro valor que a gente tem no eixo X, até 1 volt, o valor seguinte, essa minha curva, ela aumenta um quadradinho. No eixo X, foi de 0,5 a 1, eu vou marcar aqui de rosa, foi de 0,5 a 1, e no eixo Y? No eixo Y foi de 1 a 2, tá? Isso é uma informação que eu estou falando para vocês em cima desse gráfico. Olhem aqui, eu começo a analisar aqui no 0,5 e eu termino analisando aqui no 1. Quanto isso reflete no meu eixo Y, tá? Ele vai de 1 até 2, tá? Por que a gente está fazendo isso? Vocês conseguem entender isso? Claro, vocês têm alguma dúvida com isso? Tomei muito café hoje.
Por que isso é importante, tá? Porque esse crescimento linear me garante que se eu pegar um intervalo em x de 0,5 a 1, o espaçamento vai ser igual do que se eu pegar o intervalo no eixo x de 1 a 1,5. Ou seja, esses dois pontos seguintes, de 1 a 1,5. Quanto o meu eixo y vai crescer? Quanto a corrente vai aumentar? A mesma coisa que 1. Certo? Se eu pegar de 1,5 a 2, vamos riscar aqui de rosa de novo. Se eu pegar aqui de 1,5 até 2, o 1,5 está aqui em cima, ó. Está aqui. E o 2? O 2 está um pouco mais para cima. O que vai acontecer no meu eixo y? Que comportamento eu vou ter na minha corrente? Vamos voltar aqui, ó. Voltando, tá aqui. De 3 até esse ponto 2 aqui, ó. Quando V é igual a 2, a minha corrente é igual a 4. Mudou quanto, pessoal? Mudou de 3 para 4. Ou seja, mudou 1. No primeiro caso que a gente analisou, de 1 para 2, mudou quanto? Mudou 1, tá? Em todos os intervalos de tempo que a gente olhar, nos intervalos de dados na minha voltagem no eixo X, vai ser correspondente ao eixo Y, certo? Por que isso é importante, tá? Porque se eu analisar de 2 a 2,5, o comportamento vai ser igual, de 2,5 a 3, e assim infinitamente na nossa teoria, certo? Tá bem? E daí, tá? Vocês podem me perguntar, e daí, o que tem? Se eu dividir um valor pelo outro, eu vou encontrar a minha resistência elétrica, certo? Alguém lembra como é que a gente faz? Alguém tem alguma ideia? Vocês lembram um pouco disso? A minha corrente elétrica ela é dada pela lei de Ohm, tá? U é igual a R vezes I, tá? Que é o URI. Tá, mas isso aqui não nos ajuda. O que a gente quer calcular, pessoal? Vocês olhando para a questão, vocês conseguem identificar o que a gente quer calcular? O que a gente quer descobrir desse problema está ali sublinhado de rosa. A gente quer calcular a resistência elétrica, tá? A resistência elétrica é esse cara aqui, é o R da nossa lei de Ohm, se a gente lembrar lá. Só que aqui ele está multiplicado por Y, tem outro termo junto com ele. Eu quero isolar ele, tá? Como é que eu isolo essa letra R? Como é que eu isolo a minha resistência na equação? Para isolar esse cara, eu vou passar esse outro que está multiplicando para o outro lado dividindo. Ou seja, U igual, tá? O R vai continuar aqui, igual a R, mas o I estava multiplicando desse lado. Ele passa para o outro lado como? Dividindo. Tá? Vou reescrever isso aqui para ficar de um jeito mais bonitinho que a gente trabalha mais usualmente, tá? U sobre I. Bem ruim. Pera aí. Tá cansado já, ficou deitado. Tá bem? Que valores a gente vai colocar aqui, pessoal? Vocês têm alguma ideia? Por que eu trouxe essa questão, tá? Essa questão, ela segue a estrutura lógica do Enem, que é o momento do enunciado, depois as informações gráficas, visuais que tiverem, e o que nos solicita abaixo. E aí a gente usa uma equação para a gente conseguir calcular o que a gente precisa, tá? Por que essa questão é importante? Porque esses dados, para eu calcular o que eu quero, para eu calcular a resistência, que segue aqui em azul, sublinhado em azulzinho, para eu calcular a resistência, eu preciso de dois dados, que é o U, ou seja, a diferença de potencial, a tensão do meu sistema, sobre a corrente. Mas quem é a corrente? Bom, a corrente está no gráfico e o U também está no gráfico. Então são duas informações que a gente pega do nosso gráfico, tá? Muito mais importante do que tudo isso que eu já apresentei para nós agora com essas equações e com esse tipo de coisa, tá? Muito mais importante que isso é vocês conseguirem olhar para a questão e identificarem as informações necessárias, tá?
Identificar primeiro a área que vocês estão abordando, o que dentro da física isso daqui contempla. Aqui a gente sabe que é a parte da eletricidade, da eletrodinâmica. 2. Dentro da eletrodinâmica, que equações eu me lembro? Vai escrevendo na prova, escreve lá em cima. A lei de Ohm, eu lembro disso, eu lembro daquilo, vai colocando, sempre ajuda. E para finalizar, para vocês acertarem a questão em cheio, vocês têm que olhar para o enunciado, para o gráfico, para o que for, e conseguirem identificar o que vocês precisam, tá? Pegar essas informações, esses dados para vocês calcularem. Aqui para nós, os dados são diferença de potencial, que é o U, e corrente elétrica, tá? Mas como é que eu pego esses dados dentro de um gráfico, tá? Aqui que vem o pulo do gato, aqui que vem a sacada. Por quê? Porque esse cara, ele é um resistor único. Ou seja, ele vai ter uma resistência constante a todo momento. Eu posso aumentar a minha diferença de potencial, que a corrente vai responder de uma maneira direta. Dentro dessa equação aqui de cima da lei de Ohm, esse R nunca vai mudar. Não há nada que eu faça que mude essa letra R. Mas como é que eu sei isso, Alexandre? Bom, a gente olha para o gráfico. Percebam que aqui no começo eu tenho uma diferença de potencial, tá? Um V ou aqui U, tanto faz, tá? São análogos. Conforme vai avançando o meu eixo X, conforme eu vou olhando mais para a direita, eu vou aumentando essa diferença de potencial. 0,5, 1, 1,5, 2 e por aí vai indo. Então, nessa equação aqui, o meu U está aumentando, certo? O meu U aumenta. O R permanece constante, o R é sempre fixo, tá? Então, imagine, se o meu R for 1, tá? Eu tenho um U. O U vai ser 1, então eu vou ter do outro lado I. Se o U for 2, eu vou ter do outro lado 2I. Esse tipo de relação, ela vai seguir de maneira linear. Esses caras vão aumentar no lado esquerdo e no lado direito simultaneamente, tá? Então, conforme o V aumenta de 0,5, 1, 1,5, 2, a gente vê que a corrente também aumenta. Ela responde da mesma maneira. 1, 2, 3, 4. Então, esse I aqui também aumenta, tá? Enquanto que o meu R permanece paradinho na dele. Parado. Tá bem? Como esse cara é sempre constante, para calcular o meu R, eu posso pegar um intervalo que eu quiser. Como assim? Eu posso pegar os meus dados, por exemplo, de 0,5 até 1. Tá? O jeito mais fácil é de, acredito, né, que seja pegar esses primeiros. Vamos pegar os primeiros. A minha diferença de potencial. Já ficou uma riscalhada isso aqui. Deixa eu pegar uma cor que ainda não tem. Preto. Esses dados aqui correspondem com esses dois aqui, tá? Se ficar muito confuso, essa riscalhada, alguma explicação, vocês podem comentar, tá? Que eu tento voltar, tento trabalhar de novo. Esse intervalo de 0,5 a 1 volt corresponde a uma diferença de corrente de 1 a 2 amperes, tá? Então, aqui em cima, a gente vai ter uma diferença de potencial, uma voltagem, o que vocês quiserem chamar, uma tensão, são maneiras análogas de chamar esse termo, de 1 menos Jesus, 0,5. Tá? Que é esse intervalo. O final menos o inicial. O final é 1, o inicial é 0,5. Tá? E a corrente elétrica, como é que ela vai responder? Da mesma maneira. Nesse intervalo, qual é a corrente elétrica final? É 2. Então é 2 menos a inicial, que é 1. Certo? A resposta é 0,5 sobre 1. Deixa eu conferir, ver se é isso mesmo. E aí a gente já vai para a próxima.
Então, o final é 1 menos 0,5 sobre 2 menos 1, 0,5. Essa corrente ela tem uma ordem de grandeza bem expressiva, tá? Que é 10 elevados na menos 6. 10 elevados na menos 6 aqui embaixo, tá? Vocês lembram das aulas de revisão de ordens de grandeza? A gente trabalhava com coisas assim? Talvez. Então, acho que eu peguei uma questão que não era do Enem, que está com algum dado alterado, tá? Mas enfim, vamos terminar essa conta. 0,5 vezes 10 na 6. Foi o resultado que a gente encontrou, tá? Faz sentido esse resultado? O que vocês acham? Eu diria aqui. Eu não fiz nenhuma besteira. V sobre I é 1, tá? Sobre... Tá certo, é isso aí. O resultado que a gente encontra é esse, então, tá? Certo? Então... Ai, meu Deus. Vai cair a câmera. Meu tripé improvisado. Vamos avançar. Essa questão aqui, deixa eu ver se já tem um gabarito. Já. Essa questão aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, tá bem? O que a gente vai fazer com essa questão? A gente vai fazer a leitura dela, uma leitura do nosso enunciado, e vamos tentar identificar onde se enquadra fisicamente esse conteúdo dentro da física, tá? Fisicamente dentro da física, onde se enquadra conceitualmente esse conteúdo. Vamos fazer a leitura do enunciado. Um longo trecho retilíneo de um rio tem um afluente perpendicular em sua margem esquerda, conforme mostra a figura. Observado de cima, um barco trafega. Alô? Parece que travou aqui. Tá tudo certo? Vocês estão vendo o enunciado aqui que tem uma correnteza? Tá. Vamos fazer a leitura. Um longo trecho retilíneo de um fio. Qualquer coisa, apertem F5, eu vou fazer só a leitura agora, tá? Podem atualizar a página. Um longo trecho retilíneo de um rio tem um afluente perpendicular em sua margem esquerda, conforme mostra a figura, tá? Então, isso aqui é um rio retilíneo e ele tem aqui um afluente perpendicular à esquerda, que é onde está vindo esse barquinho. Observado de cima, o barco trafega com velocidade constante pelo afluente para entrar no rio. Então, o barco está vindo desse canal aqui para dentro do rio. Tá? Não sei se é o termo certo geograficamente falando, tá? Por isso que eu me saí mal em geografia ontem. Mas ele vem desse afluente. Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio varia uniformemente, sendo muito pequena junto à margem e máxima do meio. O barco entra no rio e é arrastado lateralmente pela correnteza, mas o navegador procura mantê-lo sempre na direção perpendicular à correnteza do rio e o motor acionado à mesma potência. Então, as informações cruciais para nós estão aqui, tá? Aqui estão as nossas informações. E o que ele pede? Vamos só fazer a leitura, depois a gente vê com um pouco mais de calma. Ele pede aqui. Pelas condições descritas, a trajetória que representa o movimento seguido pelo barco é, tá? Aqui são as nossas informações complementares da questão. E é uma figura do que a gente estaria vendo se estivéssemos no local, no lugar dessa pessoa, né? Vamos fazer que nem a gente fez antes, tá? Vamos refazer a leitura, tentando identificar aqueles pontos. Primeiro, a gente já sabe mais ou menos o que é, que área a gente está tratando. Bom, não estamos tratando com eletricidade, né? Não teve nada aqui com corrente elétrica, nenhum conceito que seja relevante para a gente nesse momento de eletricidade. Ótica, termodinâmica também não se enquadra, tá? O que melhor se encaixa aqui é a mecânica, certo?
Por quê? Porque aqui de cara a gente já vê que ele usa uns termos que são muito comuns dentro da mecânica. Vocês vão ver que com exercícios de mecânica eles vão trazer coisas desse tipo. Como, por exemplo, o barco trafega, velocidade. Normalmente, quando tiver esses termos de veículos trafegando, velocidade de veículos, não de cargas, né? Velocidade de carros, de pessoas, coisas desse tipo, normalmente estão dentro da mecânica. Então, se a gente já sabe qual é a área dentro da física que a gente quer resolver esse exercício, do que está se falando esse negócio, agora a gente já pode tentar identificar algumas informações aqui, tá? Primeiro, vamos fazer a leitura novamente. Um longo trecho retilíneo de um rio tem um afluente perpendicular à sua margem à esquerda, conforme mostra a figura. Tá, não tem nenhuma informação muito relevante para a gente. Ele está nos explicando o que essa figura está nos dizendo, tá? É basicamente isso. Tem o nosso rio, a correnteza e o barco está vindo perpendicularmente. Observado de cima, um barco trafega com velocidade constante. Então vamos identificar isso aqui, velocidade constante. O barco tem velocidade constante pelo afluente para entrar no rio. Então ele vem até o rio com uma velocidade constante. Beleza. Sabe-se que a velocidade da corrente desse rio varia uniformemente. Opa, outra informação, tá? Que eu vou colocar com outra cor. Na hora vocês só vão ter a caneta com uma cor, tá? Mas né, dá para sublinhar, dá para fazer outras coisas. Então, a velocidade da correnteza varia uniformemente. Varia uniformemente, tá? Qual é a diferença do barco para a correnteza? Tá? O barco ele vem com um movimento constante. Até então é um movimento retilíneo e uniforme, porque a velocidade dele não vai mudar em nenhum momento. A velocidade da correnteza ela não é uniforme, tá? Ela vai mudar, ela vai ser diferente em determinados pontos. E aí vem a informação de como é esse comportamento da velocidade da correnteza. Muito pequena junto à margem, muito pequena junto à margem e máxima no meio, tá? E máxima no meio. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Aqui a velocidade, nesse quadrado vermelho a velocidade é muito pequena. No quadrado azul aqui no meio a velocidade é máxima. Ou seja, o Cyril ele tem velocidades diferentes em locais diferentes. Então, tá bem. Vamos continuar lendo, ver se tem mais alguma informação importante para a gente destacar. O barco entra no rio e é arrastado lateralmente pela correnteza, mas o navegador procura mantê-lo sempre na direção perpendicular. Ou seja, o barco está descendo, a água está empurrando, mas ele continua com esse movimento de descida. Ou seja, não sei se vocês conseguem ver a mãozinha aí. Aqui no meu celular dá para ver um pouco o pointer. Mas, independente se ele está na margem ou se ele está no meio, o barco segue se movendo para baixo. Claro que ele vai se mover para a direita também, mas ele segue se movendo para baixo. Ele segue descendo esse rio para atravessar ele, que é o objetivo do cara. Certo? Outra informação importante é que o motor acionado com a mesma potência, tá? A gente já sabe que a velocidade dele é constante. Isso aqui está reforçando a nossa ideia que mesmo aqui dentro, essa velocidade de descida do barco vai ser constante. Pelas condições descritas, a trajetória representa o movimento. A trajetória que representa o movimento seguido pelo barco é. Eita, ficou duas vezes aqui, tá? Isso aqui é um problema clássico de mecânica, certo? Porque ele nos dá um texto longo. Esse daqui ainda nos dá uma figura, mas é bem comum que vocês se deparem com questões de mecânica, questões de referencial, coisas assim, que vai ser texto e vocês vão ter que ler o texto e conseguir abstrair todas essas informações do próprio texto. É bem comum coisas desse tipo, tá? E na mecânica isso pode ser um problema bem grande, a gente conseguir abstrair, tá? Porque essa questão ela não é tão difícil, mas vocês já se preparem para tentar abstrair o máximo que der dos enunciados. Por isso, novamente, eu digo para vocês, deixo como dica que usem a prova, risquem bastante,
Se não viesse esse desenho, se o enunciado não nos fornecesse esse desenho, façam o desenho, façam o rio, façam o barco, tentem materializar o que o enunciado está dizendo. Porque às vezes a gente lê e não consegue imaginar muito bem, não consegue identificar muito bem as coisas só na leitura. Então desenhem, risquem, façam o que for necessário para vocês conseguirem compreender. Tá? Esse problema, essencialmente, é um problema de referencial com composição de movimento. Lembra que a gente trabalhou um pouco disso lá no começo do ano passado. Não tanto no começo, né, mas no nosso começo do desafio. Eu trabalhei mecânica com o professor Paulo. E aí a gente trabalhou um pouco questões desse tipo, tá? Isso aqui é uma questão de referencial. Por quê? Porque o barco, se nós estivermos analisando de cima, né, claro, estamos olhando o barco se mover, a gente é o comandante Hamilton no helicóptero olhando o barco se mover, e ele vai descer, ele vai apresentar esse movimento de descida a todo momento, tá? Então isso já nos dá um bom indicativo. Por quê? Porque a representação B e C, elas não nos informam isso. Perceba, no final do enunciado ele fala que o barco mantém esse motor acionado com a mesma potência durante todo o momento. Então ele está descendo o rio, ele está aqui em cima de onde ele vem do afluente até atravessar o rio com a mesma potência, a mesma velocidade. A letra B não nos diz isso. A letra B nos diz que de alguma maneira ele desce e anda para a direita ao mesmo tempo, ele tem uma composição, seja lá qual for, só que quando ele chega na margem, ele começa a se deslocar na margem para a direita, tá? O que está nos dizendo então? Que até aqui, até esse ponto aqui em roxo, ele tem um tipo de composição de movimento, que é essa curva aqui, seja lá qual for, tá? Não sei se está certo ou errado. Mas que depois de atingir a margem, ele já está na margem, já está em terra, vamos pensar assim, ele segue se deslocando para a direita, tá? Isso faz sentido para a gente? Não faz muito sentido para a gente, tá? Por quê? Porque a gente quer determinar a trajetória do barco, ou seja, como um barco se movimenta, ou como é esse movimento dele, até ele atingir o outro lado da margem. Só que ele já atingiu o outro lado da margem, aqui no ponto roxo, e ele segue se deslocando ali, tá? Então é meio confuso, tá? Já de cara a gente pode descartar essa alternativa porque ela não faz muito sentido pra gente. Certo? Deu pra pegar? Em algum momento ele chegou na margem até o ponto roxo, depois é como se o barco estivesse parado, e ele começou a se arrastado assim na beira da praia, pro lado. É isso aqui que a letra B está nos dizendo, tá? Então a gente já pode cortar ela. De maneira extremamente similar, do mesmo modo, a gente pode ver isso acontecer aqui no nosso C, tá? A trajetória que o nosso barco descreve não é esse da letra C, tá? Que nem no caso anterior. Até o ponto roxo, nesse caso, ele está tendo só um movimento, vocês concordam? É como se não tivesse correnteza. Imaginem que o rio está todo tranquilo, sem velocidade, todo calmo, e ele vem se deslocando de barco, só com esse movimento, chega até a costa, que é o ponto roxo, e começa a se deslocar na areia. De novo, andar na praia de lado, assim, com o barco sendo arrastado. Então a letra C está nos dando a mesma informação que a anterior. Certo? Tá bem? Então já de cara a gente consegue eliminar essas duas alternativas, porque elas não condizem muito elas não representam muito fielmente o que está acontecendo de fato nessa situação. Nos sobram a letra A, D e E, certo? A letra A, ela não está certa para esse problema, por quê? Por causa dos quadradinhos vermelho e azul. O que são os quadradinhos vermelho e azul? Vocês lembram disso? Os quadradinhos aqui que eu desenhei para representar, eles representam um momento em que a correnteza tem uma velocidade mais perto da margem, uma velocidade muito pequena junto à margem, e máxima no meio, tá? Esse caso de letra A é se ele estaria certo se a correnteza tivesse a mesma velocidade em todos os pontos. Ou seja, eu tenho uma correnteza perfeitamente uniforme, que em
todos os pontos vai empurrar o barco da mesma maneira e o meu barco vai seguir se deslocando com o motor funcionando na mesma potência, certo? Então, o motor vem se deslocando com uma velocidade constante de descida e a correnteza vai empurrando ele para a direita com a mesma velocidade constante, certo? Não é isso que acontece, tá? Por quê? Porque a correnteza possui velocidades diferentes, certo? A correnteza, em seguida que ele chega no rio, tem uma velocidade. Conforme ele vai chegando no meio do rio, essa velocidade aumenta muito. Então a correnteza começa a empurrar o barco muito mais, que é mais próximo da realidade, normalmente, né? Se tiver alguma correnteza. Então a letra A, ela não nos contempla plenamente dentro desse problema. Porém, se a velocidade da correnteza fosse constante, ela estaria correta. Dá para pegar essas ideias? A letra A vai para banho. Sobram essas duas aqui, tá? Letra D e letra E. A resposta para isso daqui, ela tá novamente, né, na velocidade da correnteza. Por quê? Porque em seguida que o barco entra no rio, ele começa a ser empurrado de uma maneira mais calma, vamos dizer assim. A correnteza está mais tranquila, empurrando ele devagarinho. Conforme ele vai chegando no meio, a correnteza está empurrando ele muito mais forte, com muita mais agressividade. É isso que está nos falando esses pontilhados da alternativa D. Quando o barco entra, deixa eu mudar a cor, que já tem bastante roxo. Deixa eu colocar um laranja, tá? Aqui riscado em laranja é quando o barco entra no rio. Quando o barco entra no rio, ele segue descendo, né? Se a gente olhar o pontilhado segue se afastando e segue chegando no outro lado do rio. Isso segue acontecendo como a gente espera. Só que a maneira com que a correnteza empurra, ela começa mais devagar. Olha aqui, o barco... Deixa eu botar o mouse aqui. Opa. O pontilhado começa a ser empurrado mais devagar e em algum momento isso é mais agressivo, tá? Esse crescimento é mais acentuado, tá? Um pouco disso, se a gente fosse se lembrarem, vem daqueles gráficos de MRUV, quando a gente tem um movimento com aceleração, tá? Aqui a posição S pelo tempo. Se a gente lembrar, em todo o contexto em que a minha posição cresce muito com o tempo, é porque eu tenho um movimento com velocidades diferentes. É o que está acontecendo aqui, tá? Horizontalmente, a corrente aplica sobre o meu corpo uma velocidade que vai aumentar conforme o tempo passa. Vai ter uma aceleração aqui envolvida. Então, esse empurro que a correnteza vai dar no meu barco vai ser bem mais acentuado. A resposta é a alternativa D, certo? Tem aqui, ó, tá. Alternativa D. A E, ela pode nos confundir um pouco, tá? Ela pode nos confundir porque ela, para excluir essa alternativa, não é tão direto quanto a B e a C, por exemplo. Eu preciso identificar como funciona essa velocidade. Se a velocidade da correnteza fosse maior na margem e menor no meio, a alternativa correta seria outra, tá? E é o que está nos informando isso aqui, que ela já começa, o barco já começa com uma velocidade bem acentuada, né? Se a gente pensar que nem o caso anterior, aqui em cima sendo o ponto laranja, é quando o barco começa a entrar no rio, a gente vê que ele já começa sendo empurrado bruscamente, né? Já começam jogando ele pro lado realmente. Não é isso que acontece, tá? Porque a velocidade ela é menor e vai aumentar. Então, essa é a letra D. De novo, tá? Mais importante do que a gente lembrar desses conceitos, lembrar do que é esse MRUV, esse tipo de coisa agora, tá? É vocês descansarem bastante e tentarem se familiarizar nesses contatos que nós da física e outros professores estão fazendo. Eles podem seguir outras abordagens, tá? Mas a gente acha que é mais interessante agora aproveitar esse momento, apresentar um pouco essas questões, discutir mais conceitualmente. Mais importante do que identificar aqui por que é D e não E, é a gente tentar construir
um pensamento que vá nos levar para essa resposta, certo? Eu acho que acho que é isso. Não tem muito mais que a gente comentar, certo? Alguém tem algum ponto? Vamos para a última. Hoje a aula vai ser um pouco mais curta, né? Vamos para a última. Também a do Enem, se eu não me engano, é de 2018. Eu não me lembro, mas é uma questão do Enem. Nela mostra que o Garfield, personagem, ele tá no sol, dormindo, e aí ele viu que acabou se queimando aqui, se bronzeando. E aí ele ficou meio bravo, né? Eu também ficaria. Não gosto muito de me bronzear. Aí, o que o exercício nos solicita está aqui. A faixa espectral da radiação solar que contribui fortemente para o efeito mostrado na tirinha é caracterizada como. O que a gente tem que fazer? Por via de regra, assim, é o mais interessante para a gente, é olhar para esse tipo de questão e se perguntar onde na física estão esses conceitos. Faixa espectral, radiação solar, isso aqui não é muito mecânica, a gente não vê essas coisas relacionadas à mecânica. Isso aqui a gente viu um pouco relacionado à parte de ótica, pode ser um pouco de termodinâmica também, de radiação, né? Mas isso aqui a gente trabalha bastante em ótica. A resposta para essa questão, ela é um tanto quanto direta, né? Se a gente lembrar, tem duas maneiras de resolver essencialmente, tá? É a gente lembrar de como funciona o meu espectro de luz visível, como funciona esse comportamento das ondas. Aqui eu trouxe um gráfico, tá bem ruim de ver, tá? Mas são os comprimentos de onda e como funcionam essas ondas eletromagnéticas, como elas se comportam, tá? Se a gente lembrar rapidamente para a gente resolver esse exercício, temos uma faixa bem definida chamada de espectro visível, que é o que a gente consegue enxergar. Estamos vendo agora cores azul, violeta, vermelho, estamos vendo essas cores porque elas estão dentro do nosso espectro visível, tá? Tem outras frequências e outros comprimentos de onda que não são enquadrados dentro desse espectro visível, que são os que a gente chama de ultravioleta e infravermelho, ou seja, estão além do violeta e abaixo do vermelho. Isso daí a gente enxerga na vida real? Não, tá? Com os nossos olhinhos que Deus fez, a gente não consegue enxergar além desse espectro visível. Mas essas ondas eletromagnéticas existem. A gente tem, por exemplo, óculos infravermelhos, que a gente consegue identificar aquelas ondas de calor, que não é calor, né? A gente consegue ver a temperatura do corpo das pessoas, coisas desse tipo, com os óculos infravermelhos, tá? Tem outras pessoas bem famosas aqui dentro dessa faixa, tem as faixas de micro-ondas, tem raios gama, bastante coisa importante, mas pra gente a resposta ela tá dentro dessa figura aqui, que são os ultravioletas, certo? A resposta para essa questão é ultravioleta. Por quê? Tá? Porque esses comprimentos de onda, essa frequência que vai causar danos à nossa pele, ela tem aproximadamente esse comprimento de onda, de 100 a 400 comprimentos de onda. Tá, mas eu não vou me lembrar disso daqui, eu não sei muito bem como é que eu vou fazer, tá? Lembre-se do protetor solar. Para quem tem criança, então, que tem que estar sempre de olho, passando protetor solar, porque é perigoso, né? Aqueles protetores solares, eles nos falam lá que protegem, por exemplo, de UVA, de UVB. De onde vêm essas letras? UVA, UVB, de onde vêm esses negócios, tá? São comprimentos de onda que causam danos à pele, causam danos ao nosso corpo e estão dentro dessa faixa aqui bem definida. O VA são os ultravioletas dentro dessa faixa aqui definida como A. Então, temos os raios que são mais danosos, que conseguem penetrar mais na pele, tem outros que nem tanto, mas igual são perigosos para a saúde.
podem causar envelhecimento precoce, doenças como câncer, coisas desse tipo. Então a gente tem que se proteger. A resposta disso, então, está nos nossos UVAs, UVBs, UVC. UVC eu não conheço. Não lembro de ter visto nos protetores solares, mas o VA e o VB aparecem quase todos, né? Se for comprar um protetor solar, esses termos aparecem bastante. Que vem justamente de ultravioletas. Ultravioleta A, ultravioleta B. Isso aí é uma boa maneira da gente conseguir gravar ou tentar nos apoiar em cima disso para conseguir responder essa questão na hora do Enem. Certo? A gente já teve de tudo um pouco aqui hoje, tá? A aula já tá acabando. Eu comentei um pouco sobre 3 áreas distintas da física para a gente ver como essas coisas podem aparecer. Um texto e bastante informação inútil para a gente no momento da questão, né? Ou um pouco de cada, ou só texto. Aqui a nossa informação está basicamente na figura. O resto é só o que a gente tem que saber, mas a informação está na figura, o que está acontecendo na figura. Então, essas questões podem aparecer de várias maneiras diferentes, tá? Estejam preparados, não fiquem nervosos. Cada um se conhece, né? Vocês se conhecem muito bem. Se vocês acharem que é uma boa ideia estudarem mais e se aprofundarem, abrirem livros agora, fiquem à vontade, tá? Estamos aqui para tentar ajudar qualquer coisa. Tem o nosso grupo do WhatsApp ou Facebook, podem entrar em contato. Mas talvez seja mais interessante agora tentar pegar um pouco mais leve, botar um pé no freio, tentar dar uma olhada no vídeo aula, uma coisa espaçada, tentar descansar um pouco a cabeça, porque tenho certeza que para a maioria o dia de ontem deve ter sido bem corrido, né? Bem difícil, e domingo tá aí, não vai ser mais fácil do que esse último domingo. Certo? Então na física era isso. Separei alguns comentários para a gente conseguir discutir um pouco mais de maneira geral, para tentar passar um pouco dessa experiência de vocês para vocês, o que vocês podem esperar dessa prova de física do Enem, certo? E tá, é muito importante vocês saberem. Tá? Muito obrigado, Luiz e Isabela, conseguiram ficar até o final. Acho que as outras pessoas talvez tiveram problemas de conexão, enfim. É muito importante vocês saberem que a nota do Enem ela não avalia vocês, ela não avalia ninguém, tá? Uma nota, é um número. Isso não é uma avaliação. Isso não é uma avaliação de inteligência, não é uma avaliação de capacidade, não é uma avaliação de nada. Até porque nessa corrida muitos saem defasados. A largada não é igual para todo mundo, isso aí a gente sabe muito bem. E a gente não precisa nem ir muito longe para perceber coisas desse tipo. A gente pode, por exemplo, só olhar nessa volta. Onde vocês fizeram a prova de vocês? Na escola tinha ar-condicionado? Ou vocês tinham um carro para se deslocar até a prova? Tiveram que pegar um Uber, um táxi? Tiveram que ir a pé, de ônibus, enfim. Então, fiquem tranquilos, tá? Se por acaso vocês não tiverem uma nota tão boa nesse momento, aguardem o SISU, a gente não sabe o que esperar do SISU. Entrem na universidade, pública, privada, enfim, a gente está aguardando vocês. Se quiserem ir para a física, o melhor curso, a gente vai ficar muito feliz. A física de Pelotas é a melhor, quem discorda é clubista. Então é isso. Muito feliz, obrigado a vocês que assistiram, tá? Esse ano foi muito legal, muitas experiências novas, foi novo para todo mundo, tá? Esse caso aconteça alguma coisa, vocês não consigam ter a nota para o curso de vocês, tá? O desafio vai estar sempre aberto para receber vocês novamente, discutir com vocês e, é claro, receber vocês depois enquanto graduandos, sejam como professores, pessoas para nos auxiliar nos trabalhos rotineiros do desafio, que tem bastante gente por trás, muitas pessoas vocês nem conhecem. Essa conta mesmo que está cuidando da sala agora, denominada Lucas, ela passa por várias pessoas, então tem muita gente trabalhando. Quem está trabalhando agora é o Matheus na conta, o Matheus não para nunca, ele está sempre correndo, e as outras pessoas também, então venham para o desafio, voltem para o desafio, a gente vai ficar muito feliz, certo? Então, muito obrigado por esse ano, foi muito legal, e domingo vamos para cima. A física é a matéria mais legal de todas, e não é a mais difícil, certo?